Então, vamos orar, daí a gente começa. Oremos. Senhor Deus, obrigada por essa manhã, obrigada porque às vezes é tão difícil acordar, mas o Senhor nos ajuda, nos dá força. Obrigada porque aqui temos a liberdade de escolha, de estarmos conectadas com pessoas de diferentes estados e cidades, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Treina nossos ouvidos, treina nossa mente para discernirmos a Tua voz. E por favor, que o nosso eu seja esvaziado. Amém. E que o Teu Espírito conduza o entendimento, a leitura, porque é tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então ontem, vocês estão me vendo, né? Por vídeo. Tá. Sim. Então ontem, pessoal, a gente estudou, né? A gente leu o tão polêmico Colossenses 2, né? E ali Colossenses 2, basicamente, né, ali no verso 16, que é o verso que é polêmico, é o verso que os teólogos, né, ali têm opiniões e interpretações divergentes. A gente falou bastante ali no sentido que a gente não pode falar, afirmar uma coisa que a Bíblia não diz, né? E basicamente Colossenses 2,16 é assim, ó: ninguém vos julgue ou vos condene por causa de comida, o dia de bebida, o dia de festa, o lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ou apontavam para o que havia de vir, que era Jesus, né? Então, aqui não está falando que é ruim, não está falando que não é mais válido, não está falando mais nada, está falando que ninguém vos julgue. Simples assim, né? Que ninguém te enche o saco por você cumprir ou não cumprir essas festividades judaicas. É isso que o texto está falando, porque isso apontava para Jesus, e de fato apontava mesmo, né? Através das festas, do santuário e etc. Né? O próprio sábado do sétimo dia, do quarto mandamento, aponta para Jesus, porque o sábado ele tem 3 características de selo, né? Ele aponta para o Criador, né? Para quem fez todas as coisas, né? Ele é territorial, ele aponta para quem fez todas as coisas, né? Ou seja, o cargo e a função de Criador, né? Então, aponta para Jesus também, né? Então, tudo isso aponta. E aqui ficou um texto muito delicado, porque normalmente se foca no sábado, mas aí eu posso usar, por exemplo, ninguém condene você por comida, o dia de festas, ou lua novas e sábado. Tá, então eu posso beber, eu posso usar muito esse texto com o mesmo argumento para falar, bom, então eu posso beber bebida alcoólica e tá tudo certo, né? Porque o texto está falando aqui, ó, ninguém vos julgue. Então eu posso tomar minha cachaça 51 lá e ninguém pode me julgar por isso. Então eu posso usar o mesmo argumento. Então ele é um argumento, esse é um argumento muito delicado, né? A gente tem que entender o que o texto está dizendo. Então ontem basicamente a gente falou bastante sobre isso, sobre a repreensão de Paulo com a questão mística também, né? Porque eles usavam basicamente princípios e festividades judaicas e misticismo ali estava sendo ensinado aos cristãos, e Paulo debate, né? Porque esses ensinamentos eles estavam competindo com Jesus, com a graça, pela lealdade do ser humano. Basicamente é isso. E ninguém vai ser salvo por fazer isso daqui, né? A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Então, hoje a gente vai começar Colossenses 3. Eu vou pedir a gentileza, por favor, se vocês puderem, a Julien, se puder ler para a gente, Julien, a leitora Posso sim. oficial hoje não se manifestou.
Uhum. Se puder Uhum. ler. Colossenses 3. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. O Isso. resultado desta união, os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nossas mesmas coisas nossas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentis uns aos outros, uma vez que vós pisastes do velho homem com os seus feitos, e vós revestistes de novo o homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, As aqui, só um pouquinho, eu vou pedir. Aqui você vê, a gente comentou ontem, né, sobre o Colossenses 2,16 e comentou ali que realmente a gente não tem nada que a gente tenha capacidade ou possa fazer para ter a salvação ou para agradar a Deus, né? A gente não tem nada que nós humanos possamos fazer, né? A gente é imperfeito, a gente é pó, mas por meio de Jesus a gente pode ter a vida eterna pelo que ele fez pela gente. E aí a gente comentou, né, que quando a gente conhece a Jesus, né, ali Jesus, João 14,15 fala, se vocês me amam, Jesus fala, né, vocês guardam os meus mandamentos. E a gente fez um comentário de que quando você aceita, Jesus fala, venha até mim como vocês estão, né? Só que quando a gente vai para Jesus do jeito que a gente está, né, não importa o estado, né, se você é um bandido, assassino, um prostituta, se você é um mentiroso, um fofoqueiro, um ladrão, cara, não importa. Só que o ponto é que a gente, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que vão até Jesus como estão e permanecem como estão. Aqui, Paulo fala bem claro, né? Duas coisas. Não é fazendo ritos, guardando o mandamento, não é fazendo nada que você vai adquirir a salvação. Eu vou pedir só para a Edna, se ela puder pôr no silencioso, por favor. E você, quando você vai a Cristo, você deve ir como você está. Mas se você permanece como você está, alguma coisa está errada. Porque aqui no verso fala assim, ó, né? Ali no verso Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, né? Verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, né? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, aqui é muito claro que
algo tem que mudar na gente quando a gente aceita Jesus. É claro que não é uma chavinha que você vira do dia para a noite, né? Mas da tua conversão do dia para a noite tem que começar algo mudar em você, né? Mesmo porque Paulo fala para a gente ser imitador de Jesus, a palavra de Deus fala para a gente imitar Cristo, e Cristo não tinha esses adjetivos negativos, muito pelo contrário. É se despir do teu eu para ser parecido com Jesus. E quantos adjetivos aqui a gente encontra muitas vezes no nosso dia a dia, né? Como eu comentei ontem, né, sobre o comentário do meu irmão, ele falou que ele prefere ver sempre Jesus na cruz, crucificado, sangrando e sofrendo. Por quê? Porque quando ele lembra do Deus de amor, e ele já sabe, como ele falou, eu já sei que Deus é amor. Isso é certo, né? Mesmo porque ele morreu por mim. Mas quando eu lembro daquele Deus de amor, eu fico muito mais inclinado, né? Igual um filho, porque é exatamente assim que o filho faz com a gente. Se ele sabe que aquela mãe vai perdoar, que aquele pai é mais pacífico, ele vai aprontar, ele vai ter, vai fazer as coisas que ele quer, mas com aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que é mais pacífico, do que quando você imagina Jesus sofrendo e sendo cuspido e sendo chicoteado, porque quando você vê esse Jesus, você se conscientiza do que você vai fazer. Então você, poxa vida, eu estou aqui fazendo essa bobagem e o meu Jesus estava lá. Foi por causa disso que ele morreu, por causa dessa minha atitude. E você fica conscientizado. Então, assim, por exemplo, quantas vezes, né, já ouvi mentira, eu já falei mentira, fofoca, né? Quantas vezes a gente vai fazer um comentário e eu cuido muito com isso, pessoal, sabe? É uma coisa que às vezes escapa, porque a gente é imperfeito, mas quando eu me conscientizo, eu tô criando muito esse hábito, assim, quando eu me conscientizo que eu tô falando algo que não é bom do outro, e que se o outro tivesse aqui, eu não falaria na frente dele, o que eu estou falando ou da forma que eu já corto. E assim, ó, às vezes vem a palavra na minha boca, tá? E na hora eu tenho muita vontade de falar, mas na hora eu falo, não vou falar, porque não é edificante, tá? Eu não falaria isso na frente daquela pessoa, e o que eu tô falando não é nada de bom, é ruim, então é uma fofoca. E aí eu seguro a minha língua. Quantas vezes a gente, né, faz comentários maldosos, linguagem obscena. Quantas vezes a gente fala de forma obscena no falar, né, de forma vulgar. Então, a gente tem que realmente tirar esse maldito eu, cara, essa capa do eu, porque é o eu que nos proporciona isso, né, o pecado, para podermos nos revestir das virtudes que você vai ler no verso 12 ali. Pode ler, Irmã, pode falar, Edna. é, ainda voltando sobre o comentário do seu irmão, eu estava lembrando depois que faz diferença mesmo, às vezes até nas crianças. Que eu lembro que quando eu estava lendo a palavra, às vezes assistindo um desenho bíblico, minha neta, nas maravilhas ali do Senhor, perdoando, e aí ela dizia assim, Jesus é mesmo muito bom, né, vovó? A gente peca e ele nos perdoa. Eu digo sim, é um Jesus de amor, de perdão. Mas aí teve um dia que ela assistiu a cena da crucificação, né, do seu sacrifício na cruz. E aí ela disse: Eita, vovó, e eu tô com pena de Jesus, e Jesus morreu por nós. Sabe, ela viu assim a diferença do sacrifício dele na cruz. Agora ela sentiu pena de Jesus. E aí eu expliquei para ela que ali ela estava naquele sofrimento por nós, porque ele nos amava para nos salvar.
E aí ela viu a diferença entre ele nos amar, só amor ali nos perdoando de uma forma diferente, dando bênçãos, fazendo milagre, né? Que nem os desenhos bíblicos mostram. E enquanto ele estava ali naquela cena sofrendo, por quê? Aí parece assim que ela sentiu assim diferente, parece que ela falou que estava com pena, mas ela estava sentindo uma emoção mais forte, uma diferença igual o comentário do seu irmão, né? Porque quando a gente sente a diferença ali dele na cruz, o seu sacrifício, parece que a gente toma mais as dores, quer mais ser obediente, né? Acho que essa é a diferença. Até as Se crianças sentem conscientiza, de né? uma forma diferente. Isso. É Aí eu esqueci verdade, de comentar ontem. é verdade. A gente se conscientiza, a gente vê que assim o negócio foi bem mais embaixo, né? E a gente fala muito da graça, do amor, e realmente tem que falar, porque esse é o mérito dele. O amor é o motivo pelo qual levou ele vir até nós, e é um amor que eu, particularmente, não consigo entender. Como ele consegue amar pessoas tão fracas, tão pecadoras. Mas é fácil eu falar que Jesus me ama, apesar de eu ter uma tendência mal, apesar de eu ser pecadora, é fácil eu atribuir o amor de Deus a mim. E agora para um estuprador, né? Para um nazista que fez tantas crueldades com pessoas, é, né? Com pessoas homossexuais, testemunho de Jeová, judeus, quantos e quantos e quantos morreram na mão desse povo, né? E aí, como que eu olho para esse amor e falo, ó, oh, Jesus ama ele igual ama eu? Mas é isso. É um amor que eu não entendo, mas é muito grandioso, né? Mas é bom a gente ter essa conscientização, porque perfeito a gente só vai ser na glorificação quando Jesus voltar, né? Mas esse é o caminho da santificação, é a gente ir nos despindo, imagine você com roupas, né? É você ir se despindo, tira um lenço, né? Vai tirando uma jaqueta, tira uma luva, né? Tira uma meia, você ir se despindo das suas tendências pecaminosas, daquilo que você tem a tendência, tem pecado na tua vida, e deixando para trás por amor a Jesus. Simples assim. É você. Eu acho que a fidelidade a Deus, a vida espiritual, a santificação, eu acho que ela se resume em você pegar o teu eu, a tua vontade, o teu querer, o teu gosto, né? Comparar com a Bíblia e falar, ó, isso não está de acordo, então isso daqui eu vou me despir. Ah, mas é ruim, é desconfortável, né? Eu não quero. Pronto, então é isso mesmo que você tem que se despir. Esse é o caminho, você faz por amor a Cristo. Esse é o caminho da santificação, no meu entender. Vamos lá, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, contra suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, outrem, assim o vosso Senhor vos perdoou. Assim também perdoai vós, também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos de cânticos espirituais, com gratidão
em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fizei, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por alegre a Deus Pai. Dando por ele Dando, graças a Deus Pai. isso. Isso. Os deveres, Aqui, pessoal, aqui eu vejo, assim, algumas características de Gálatas 5:22 ao 33, se eu não me engano, que fala, ao 33, os frutos do Espírito, né? Mansidão, longanimidade, bondade. Mas o que me chama muito a atenção, acho que a palavra que se destaca bem, é suportai-vos uns aos outros, no verso 13. A gente já leu em Filipenses, se eu não me engano, não sei, agora eu não lembro se era Filipenses ou Efésios, que ele fala, suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? É suportar mesmo. É suportai-vos uns aos outros. E não é fácil você suportar quem você não quer suportar, né? Já é difícil suportar quem a gente ama. Imagine quem a gente não tem um amor, né? Como um amigo, um familiar, um parente. Cara, é mais difícil ainda. Tem um pastor, se chama João Ribe Pagliarim, tá? Ele tem mais de 100 vídeos, assim, em forma de desenhos, de meditações, ilustrações. Então, no nosso culto, a gente sempre usa os vídeos dele, eu até vou pôr no link da descrição aqui, e ele conta historinhas. E esses dias a gente assistiu uma historinha no nosso culto, né, que eu tenho crianças, no nosso culto familiar de manhã, e ele contava a história de um recém-convertido, né, tudo em forma ali didático, de desenhinhos e tudo, e um recém-convertido. E aí esse recém-convertido, ele era novo na fé, e ele queria saber mais da palavra, só que ele não entendia muito a Bíblia. Ele chegou para o pastor e ele falou assim, pastor, eu quero entender mais, eu quero ser mais parecido com Jesus. Como que eu faço? E daí o pastor falou assim, ó, tá vendo aquela pedra ali? Tinha uma rocha assim, bem grande. Então você vai lá e você xinga essa pedra, xinga de tudo que você puder. Aí ele ficou meio assim, mas xingou até cansar. Aí ele chegou, pronto, pastor, eu já fiz isso. Ele falou, então tá. O que a pedra fez? Ué, não falou nada? Ah, tá. Então tá bom. Então agora você vai pegar um pedaço de pau, você vai para essa pedra e senta o sarrafo na pedra. Bate na pedra. Ele pegou uma ripa, um pedaço de pau, foi, bateu, até suar, até cansar e até quebrar a ripa. Ele chegou, pastor, já fiz isso. Bati na pedra. E o que ela fez? Ué, não fez nada? Não falou nada? Falei, então, ser cristão é isso. Ser cristão é você ser como essa pedra, né? O cristão, a Bíblia fala, quando alguém te bater numa face, dê a outra. Quando alguém pegar a tua capa, né? Dê o resto, né? Então, ser cristão é isso. É você aguentar e suportar. E você vê que, e daí o aprendizado que eu pessoalmente tive com isso, e falei para os meus filhos, ainda foi um pouco além do vídeo, que eu fiquei pensando muito nesse vídeo depois, sabe? E eu tenho algumas observações, né? Mas, assim, eu falei para os meus filhos, quem que realmente foi o forte ali? O cara que xingou, que bateu a pedra. Aí eles, a pedra, porque ela é uma pedra, exatamente. Nós devemos ser como essa pedra, mas a gente nunca vai ser essa pedra. Porque essa rocha, essa pedra é Cristo. Mas quando a gente está em Cristo, a gente se torna essa pedra, não por mérito, ou por qualquer coisa que a gente possa fazer, mas porque Ele é todo-poderoso e suficiente para tornar de nós essa pedra forte, essa rocha que nada abala. Se eu pegar essa rocha e jogar de um penhasco, cara, ela vai ter algumas lascas, mas ela vai estar firme, intacta.
Vai ter algumas lascas ali? Claro que vai, porque é um impacto muito grande se você jogar de um penhasco, mas ela vai continuar firme, uma rocha. E isso que eu aprendi. É claro que aqui eu quero colocar uma observação, né? Eu acho que é muito importante a gente entender a diferença de você ser um cristão e de você se permitir ser abusado fisicamente, emocionalmente. Porque o que Deus quer não é que um cristão seja humilhado. Deus não quer que você, como indivíduo, seja abusado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Não é esse o ponto. Mas o ponto como agora eu não lembro o texto, mas tudo sofre por aquele que merece. Então, por exemplo, não negar a tua fé. Não, quantos cristãos ainda nos dias de hoje são martirizados pela sua fé? Em países, Coreia do Norte, por exemplo, em países que a liberdade religiosa não é aceita. Na China, pronto, que tem um sistema econômico capitalista e um sistema político comunista. Antigamente, entre aspas, podia-se ter igrejas desde que a igreja falasse de acordo com o governo. Agora parece que nem igreja mais pode ter cristã. Então, assim, quando envolve princípios, tá? Eu acho que você tem que se manter firme na tua fé e, se necessário for, passar o que for necessário e entregar a tua vida por amor a Cristo, né? Agora, como eu aprendi com o meu terapeuta, ser cristão não é ser capacho para os outros. Capacho, aquele capacho, eu não sei como que fala aí na tua região, Edna, é aquele tapete que você põe na porta de casa, todo mundo faz assim, ó, cisca, antes de entrar na tua casa, tá? Ser cristão não é ser esse tapete, esse capacho, tá? Que todo mundo vai pisar. Ser cristão é você suportar com sabedoria, e se alguém te faz mal, você não vai ficar lá apanhando. Você vai suportar com sabedoria, com discernimento, não vai sair no soco com a pessoa, não vai sair xingando a pessoa, você vai suportar e, ó, pica a mula, vai vazar. Muitas vezes a gente suporta, né, algumas humilhações, algumas deteriorações psicológica, física, mental, até espiritual, né, dos outros e acha que a gente está cumprindo. Deus não fez a gente para ser capacho, Ele quer que a gente suporte os outros, mas Jesus, por exemplo, quando ele ia numa discussão, né, ou até quando ele era humilhado, ele não ficava ali eternamente, não, ele saía, ele vazava, ele falava o que tinha que ser dito com sabedoria, respeito, se era acatado legal, se não, cada um com seus problemas, e ele saía, gente. Claro que o propósito de Jesus foi outro, mas ele não quer que ninguém seja humilhado. Ele não quer que ninguém seja abusado em qualquer área. Então, assim, seja cristão, suporte uns aos outros, seja a pedra da historinha que eu ilustrei, mas não seja capacho. Não fique ali para ser pisoteado pelos outros. Tá? A tua atitude de viver Cristo, de amar uns aos outros, de perdoar, a Bíblia fala, ore pelo teu inimigo. A gente tem que orar pelo nosso inimigo, pelos aqueles que não gostam da gente, por aqueles que a gente não gosta. Ore por eles. A Bíblia não está falando, fique lá para que ele te humilhe, para que ele te arrebente. Até tem um verso que eu quero finalizar essa minha ilustração, está lá em 2 Samuel. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel, capítulo 16, tá? Do verso 5 ao verso 14. Então, aqui o contexto, tá? O Simei, né? Então, Davi ali, ele tinha sido traído pelo seu filho Absalão, né? Absalão queria tomar o trono do rei Davi, ali você vê no capítulo 14 e 15, essa narrativa de traição. E no 16, Davi, ele fugiu de Jerusalém, né?
E ali ele está passando por um local onde tem descendentes, ali, deixa eu ver, se eu não me engano, da casa de Saul. E surge um sujeito chamado Simei. E esse Simei, quando Davi passa, ele começa ali no verso 7 a amaldiçoar. Ele fala assim: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos de teu filho Absalão, o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Aí no verso 9 diz assim: então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, verso 10, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos aos seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais este Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Aqui, gente, você percebe que Davi, ele teve a consciência daquilo que estava acontecendo e ele fala assim: se o Senhor permitiu, se o Senhor mandou, é porque Davi entendeu que Deus estava trabalhando no caráter dele, estava lapidando ele. Davi teve essa sacada, e eu acho riquíssimo esse entendimento do Davi, porque ele era rei, tinha um cara lá que falou assim: não, vai lá e pode deixar que eu mato esse cara aí. E Davi, ele se manteve, falou: não, não vai matar ele, né? Não vai matar, e para mim, esse é o diferencial de Davi. Apesar de ele ser um pecador, ele reconhecia a mão, a obra de Deus. Ele falou assim: se Deus está permitindo que isso está acontecendo comigo, ele está me moldando, está moldando o caráter, como um vaso de barro mesmo. E aí é que está o ponto. Mas ele não permaneceu lá. Davi passou. Ele foi humilhado, ele foi apedrejado por Simei. Imagine você está passando, tem um sujeito que, além de falar mal de você, falar inverdades, ainda te taca pedra. Mas ele aceitou, ele entendeu que Deus estava moldando o caráter dele, mas ele não permaneceu. Ele foi embora. Então, esse é o ponto, pessoal, da gente cumprir, ser essa pedra que eu falei, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mayara, você não tá aparecendo, tá a foto da sua filha. Não tá? Ué, que esquisito. Deixa eu ver aqui. Aí. Tô aparecendo agora? Ué, por que não tá dando? Esquisito. Eu tava Desde a hora aparecendo. que você. Isso, voltou. Desde a hora que você foi ler a Bíblia, ler aquela passagem da Bíblia. Sumiu. Tá, tá. Agora voltou. Então, deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem mais um capítulo. Bom, vamos ler. Posso ler esse capítulo aqui? Eu vou ler o capítulo 4. E aí a gente, deixa eu ver aqui. Eu vou ler essa partezinha aqui. Então, finalzinho do capítulo 3, início do capítulo 4 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça,
receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há espaço, não há acepção de pessoas. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes o Senhor no céu. Esse daqui você pode ir lá para, quer ver, ó, Efésios 5, tá? Claro que lá em Efésios 5, o verso 22 até o 33, e daí Efésios 6, do 1 ao 9, ele está basicamente repetindo o que Efésios falou, de uma forma mais resumida aqui. Mas Paulo está repetindo ali o papel da esposa, ser submissas ao Senhor, como convém ao vosso marido, ser submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amais a vossa esposa e não a trateis com amargura, né? Então, aqui ele está colocando cada posição no seu quadrado, né? Fala dos filhos, para obedecer aos pais, mas fala para os pais também, ó, não atormenta e não enche o saco do teu filho, né? Fala ali do servo, dos senhores dos servos, né? E basicamente, quando ele fala ali, fazer, quer ver, ó, servos, verso 22, né? Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Basicamente, ele fala assim, não faça as coisas da forma correta, não trate o próximo da forma que você tem que tratar só por tratar, mas faça por amor a Deus, como se fosse ao Senhor. Tudo que você faz, faça como se fosse a Deus, não simplesmente para cumprir um protocolo. É basicamente isso que ele fala. E no verso, a gente até tem ali o vídeo que fala dos deveres da família, né? Quando a gente estudou Efésios 5, 22 ao 33, tem no YouTube. E pode ler ali o verso 7, Julien, por gentileza? Posso. Pode ler até o 18 daí, tá? A gente parou no 7? A gente parou no 4:1, 4:2. Ah, é verdade, desculpa. Então leia lá, por favor, Colossenses 4:2, para dar continuidade. A oração e a prudência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como deve fazer. Portai-vos com sabedoria, para que com os que são de fora aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tico e Anésio. Quando a minha situação, tipo, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor. De de tudo vos informará, e e envio como expresso propósito de vós dar conhecimento da nossa situação e de alentar ao vosso coração. Em sua companhia vos envio o Onésimo, o fiel e amado irmão, que é de vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saudações finais. Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. A Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles também têm sido
Eles têm sido o meu lenitivo. Saudai-vos, Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos servis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia. Laodiceia e pelos Eira- Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia. Leite igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Saudações finais. Saudação pessoal, a bênção. A saudação é o próprio, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Isso. Então, aqui a gente finaliza o livro de Colossenses, né? Achei muito válido ali, Colossenses 4, 5 e 6, e fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E eu acho que isso daqui é uma aplicação, embora esteja aqui até num contexto e tal, mas eu acho que é uma aplicação que a gente pode tirar esses dois versos para a nossa vida, né? Aquelas pessoas que a gente não conhece, é basicamente falar assim, olha, trate a caixa do mercado, trate a pessoa do restaurante, o colega de trabalho, as pessoas que você convive, né, que não tem talvez intimidade, abertura, ou tanta intimidade, tanta abertura, trate com sabedoria, né? Aproveite a oportunidade que vocês têm, a missão. O que é a missão, gente? Como que se trabalha numa missão? Não é ler com uma Bíblia debaixo do braço, levando, batendo em porta, o que é isso da Bíblia? Não é assim que se trabalha numa missão, sobretudo em países onde o cristianismo não é aberto, né? Não é permitido. Como que se... Esse eu acho que é o princípio da missão, é você tratar as pessoas com sabedoria, aproveitar a oportunidade, que a palavra do cristão, do servo de Deus, seja agradável, temperada com sal. Digam coisas boas, coisas edificantes para as pessoas, né? Para saberdes como tenham sabedoria, para vocês saberem como que vocês devem responder às pessoas. Eu acho que esse é o princípio, é a base da missão, né? Por amor a Cristo, é você viver, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que as pessoas, por mais que, sei lá, num trabalho, por exemplo, por mais que não tenha, o colega de trabalho não tenha intimidade com você, não tenha abertura, mas as pessoas olham para você pensando, poxa, alguma coisa diferente, eu não sei dizer, mas que aquela pessoa tem algo de diferente, né? Que as pessoas sentem-se bem na tua presença, né? Às vezes, num caixa de mercado, não perca a oportunidade de abençoar aquela pessoa, sabe? De falar, olha, que Deus abençoe você, bom trabalho, bom dia. Às vezes, uma palavra faz tanta diferença, seja luz, seja, sabe? Você não precisa ficar indo falar. Claro, a gente tem que falar da Bíblia, tem que falar de Jesus, mas seja uma pessoa agradável,
que as pessoas têm, porque muitas vezes, às vezes tem cristão que não é agradável. Chega a Bíblia, 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 Jesus, Jesus, e não é agradável, né? Então, viva esse Jesus, viva a palavra, para que você tenha a oportunidade de despertar no teu próximo, poxa, a curiosidade, por que essa pessoa é assim? O que ela tem de diferente? Né? Num caixa de mercado, às vezes, talvez você não vá ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus para um caixa de mercado, que é algo ali do cotidiano, do dia a dia, um cara do posto de gasolina, mas você pode sim fazer uma breve oração por ele ali enquanto está sendo atendido e falar, olha, que Deus abençoe você, que você tenha um bom dia. Pronto, às vezes essa palavra já torna uma bênção na vida da pessoa, o Espírito Santo faz a obra. Então, eu acho que é isso. E o resumo do livro de Colossenses, gente, para mim, eu vejo que Paulo, cada igreja ele tem uma característica específica ali, mas eu vejo que o resumo do livro de Colossenses, mais uma vez, é bater na tecla do que ele fala lá em Gálatas, a maldição da lei, falar, só que aqui ele tem questões místicas e pagãs, né, misturadas com práticas judaicas, falar assim, olha, viva Jesus, não julgue os outros por não fazer como você faz. Viva Jesus, deixa o teu eu de lado, né? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, né? O papel ali, ele coloca os papéis ali de esposa, de filho, de servo, de patrão, de marido. Olha, que cada um faça tudo o que for fazer. Se você for ser uma esposa, se você for ser um patrão, um filho, um marido, cara, faça como se fosse para Deus. A tua postura, acho que Deus tá aprovando. E por último, aproveitem as oportunidades que vocês têm, né, de ser com sabedoria, falar coisas agradáveis, Colossenses 4, 5 e 6, de forma temperada, que dê sabor nas suas palavras, né? Que assim como a comida com o sal fica saborosa, com tempero, seja também as tuas palavras tempero agradável para as pessoas, aproveite a oportunidade. Então eu vejo o livro de Colossenses com essa linha, e é isso, pessoal. Não é fácil, mas cada dia a gente tomando o nosso whey protein, eu falo que o meu whey protein é esse estudo que a gente tem da Bíblia, depois o meu momento com Deus aqui, que eu tenho particular. E se a gente quer ter músculo espiritual, músculo de fé, porque a fé, ela é graduativa, ela não precisa ficar do tamanho de um grão de uma mostarda, ela pode crescer, né? Jesus disse lá para o centurião, acho que era o centurião, falou assim, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. E daí disse para os judeus, se vocês tivessem o tamanho de um grão de mostarda. Então a fé não precisa ser do tamanho do grão de mostarda, né? Se a gente tomar esse nosso whey protein todos os dias, os nossos músculos não vai ficar só pelanca, né? Pele caída, né? De um dia você ter sido um cristão e acabou não fortalecendo, e agora só tem que fazer uma lipo, uma plástica, uma cirurgia plástica para arrancar essa pele. Não, você pode fortalecer ela com esse whey protein que a gente está fazendo todo dia, depois individual também, e para fortalecer o nosso músculo e a nossa fé, porque num futuro próximo, pessoal, a gente vai precisar dessa musculatura, dessa fé a ser desenvolvida, a ser praticada, né? Se você pegar e colocar um cara que tem porte físico, tem músculo, para correr com uma pessoa que um dia teve esse músculo, mas virou pelanca, virou pele, com certeza quem vai ganhar é quem está preparado, né? Então, e a gente sabe que a gente está em tempos difíceis, não sabe se Jesus vai voltar em 5, 10, 20, 50 anos, mas a gente tem que estar com a musculatura da fé e física pronta, né? Para, se necessário for, entregar nossa vida por amor a esse Jesus. Nem todos vão participar desse momento, mas
é o nosso whey protein diário que vai nos capacitar para esse futuro próximo. Algum comentário, pessoal? Dúvidas? Acréscimos? Edna? Bom, Não, então irmã, vamos... tudo certo. Tá. Julie, algum comentário? Não? Não. Então vamos orar e daí a gente finaliza com oração. Então, Julie, você pode orar para nós, por favor? Senhor Deus, muito obrigada, porque é mais um dia que o Senhor nos acordou, mais um dia que o Senhor nos permitiu ser tocados pelo Espírito Santo, para ver a sua voz, para poder aprender mais o seu amor e misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, nos guarde, abençoe a vida daqueles irmãos que estamos orando, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe a vida deles, proteja também, Senhor Deus. Abençoe o nosso dia, que estejamos com o Senhor, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo, para falar do teu amor, para ter compaixão com o próximo. Nos use, Senhor Deus. É o que eu te peço, eu te agradeço por Jesus. Amém.